Catarina de Siena, a dominicana que lutou pela unidade da igreja. A beata que foi inspirada por visões que tinha de Jesus. Mas como a precoce vocação dela se manifestou? Para ela, o que significava ajudar aos pobres e aos doentes? Quem foi Santa Catarina de Siena? Catarina quer dizer compromisso. Compromisso social, compromisso com o mundo que nos rodeia. Catarina é um testemunho. É uma pessoa que nos dá um exemplo de vida. Estar próximo a ela era como estar envolto por uma atmosfera prodigiosa, milagrosa, sobrenatural. Mas como foi que tudo isso aconteceu? E o Senhor respondeu: de acordo com minha bondade. E Catarina, como boa discípula e seguidora do Mestre, respondeu: que seja feita a vossa vontade, ó Senhor, não a minha. Que seja feita a vossa vontade em todas as coisas. O biógrafo e guia espiritual da futura santa, Frei Raimundo de Capua, descreveu uma visão mística de Catarina de Siena, dizendo: mulher com capacidades sobrenaturais, aguerrida defensora do Papa, patrona da Itália e da Europa. Mas por onde começar a conhecer sua vida? Catarina nasceu em Siena em 1347. Ela foi a penúltima dos 25 filhos que tiveram Jacobo Benincasa e sua esposa, Lapa di Puccio di Piagente. A família pertencia à pequena e média burguesia da Siena daquela época. Ela nasceu juntamente com sua irmã gêmea, Joana, que acabou morrendo poucos meses depois. Desde pequena, Catarina acompanhava seu pai, um tintureiro que trabalhava com lã e que usava a água da Fonte Branda para suas tinturas. O lugar, ainda hoje, mantém intacto todo o seu encanto e seus arcos ogivais, que parecem se prolongar na profundidade das águas. Um lugar mágico que chegou a ser mencionado por Dante Alighieri em um dos versos da Divina Comédia. Fica claro que Dante conhecia a cidade de Siena e que também conhecia a Fonte Branda, porque ele estudava aqui na Universidade de Siena. E foi nas proximidades da Fonte Branda que Catarina teve sua primeira visão sobrenatural. Quando tinha 6 anos de idade, e enquanto ia, acompanhada de seu irmão Esteban, visitar sua irmã casada, Buenaventura, próximo à igreja de São Domingos, nos domínios de Siena, ela viu Cristo vestido de papa, com todas as vestes pontificiais. Junto a ele estavam São Paulo, São Pedro e São João Evangelista. Cristo olhou para ela docemente e a abençoou. Esta visão é determinante para o futuro de santidade da vida de Catarina. Esta visão ajudou para que a menina não tivesse mais medo, posto que, quando pequena, ela foi protagonista de uma experiência sobrenatural conhecida como levitação. Trata-se de uma alienação corporal, de certo ponto de vista. A pessoa começa a se elevar, perde totalmente a ligação com as outras pessoas e permanece absorta na relação de amor místico com o Senhor.
Apesar de sua pouca idade, Catarina passava muito tempo orando sozinha e distante de qualquer brincadeira ou distração. Ela passava uma impressão estranha. Era uma menina que vivia afastada, que não ficava brincando com as outras crianças porque preferia ficar sozinha e, logicamente, qualquer pai iria ficar preocupado. Então, a obrigavam a realizar as tarefas domésticas, justamente para mantê-la ocupada, para que ela não tivesse tempo para pensar, para que não se afastasse tanto. Na cabeça dela, ela já tinha a ideia de iniciar um processo de seguir os passos de Cristo por meio da penitência, da flagelação, da renúncia aos alimentos para tentar viver da forma mais parecida com ele. Sua vocação se manifestou muito precocemente. Com apenas 7 anos, ela fez um voto de virgindade. E sempre que podia, ela escutava aos pregadores dominicanos, absorta em seus relatos e sonhando com uma vida em terras distantes, anunciando o Evangelho. À medida que crescia, Catarina começou a se opor aos projetos de seus pais, que haviam decidido que suas filhas deveriam se casar para duplicar o patrimônio da família. Ao invés disso, ela ansiava outro tipo de vida. Ela começou a ficar reclusa em si mesma, descuidando de seu aspecto físico e submetendo-se a tarefas domésticas muito pesadas. Ela tinha um caráter muito enérgico. Por exemplo, quando a mãe dela, Lapa, se deu conta de que essa filha não tinha nenhuma intenção de contrair matrimônio, teve início um conflito muito forte entre as duas. Catarina estava cada vez mais convencida de seu sonho e foi à igreja em busca de orientação e aconselhamento. Ela foi se confessar com Tomás de la Fonte, um frade dominicano e parente distante dela, e que vivia no convento de São Domingos. Depois disso, a jovem se sentiu consolada e apoiada na decisão de seguir sua vocação. O padre Tomás estava convencido de que todos veriam a grandeza do Senhor refletida nas obras de Catarina. Tudo mudou quando Jacó viu uma pomba branca pousando sobre a cabeça de Catarina enquanto ela rezava. Depois de ter visto São Domingos em seus sonhos, Catarina se uniu ao braço laico da Ordem Dominicana. Logo depois da visão, Catarina de Siena ingressou na Ordem Terceira, também conhecida como as Mantelatas. Isso porque usavam um largo manto escuro sobre um hábito branco. Ela era a ponta do iceberg
do que estava acontecendo com a religiosidade feminina daquele período, em particular do século XIV. Catarina passou os primeiros anos como mantelata em sua própria casa. Atualmente, a casa onde a santa nasceu se transformou num santuário composto por oratórios e igrejas, o qual é visitado ano após ano por centenas de fiéis. O lugar está dividido em vários níveis e em diferentes patamares. Você entra através do santuário, depois, descendo as escadas, você chega até o pequeno claustro de Santa Catarina. Pela janelinha, dava esmolas a todos que passavam lá e que pediam alguma coisa. Os biógrafos descreviam uma Catarina continuamente imersa em práticas ascéticas e de penitência, que incluíam conseguir se manter em jejum completo. Ela havia colocado em um cinto alguns ganchinhos que eram espécies de cravos ou farpas que, à medida que ela se movimentava, entravam na pele machucando-a. Era uma forma de autoflagelação. Durante esse período de confinamento, as visões de Jesus se multiplicaram. Catarina era analfabeta e não conseguia ler as Sagradas Escrituras, mas seu desejo de gozar da palavra de Deus por si só acabou se concretizando quando ela completou 20 anos. Num momento de grande êxtase, ela recebeu o dom do conhecimento. Ela suplicou ao Senhor e disse: se tu és o meu esposo e queres que eu reze convosco, tu tens que me ajudar a poder ler. E então seu esposo lhe deu a capacidade de ler. Chegou um momento em que o único desejo de Catarina era unir-se a Jesus, e ela pediu à Virgem que a ligasse ao amor de seu filho. Mas o que são essas núpcias místicas? O que acontece durante um matrimônio espiritual? Catarina aceitou a condição de ficar sozinha com seu senhor. E então ela prometeu que se uniria a ele para sempre. Eu, seu Criador e Salvador, me caso contigo diante da fé. No dedo de Catarina apareceu uma aliança que apenas ela podia ver. Aquele era o símbolo de sua eterna união com Jesus.
A aliança era composta por 5 pedras preciosas. Um diamante estava no centro e 4 pérolas nas laterais. As 4 pérolas representavam as virtudes, a pureza, a pobreza, a obediência, e no centro estava o diamante. Para evitar a notoriedade ou a idolatria em relação à sua pessoa, a mantelata pediu a Jesus que o símbolo da união deles ficasse visível exclusivamente a ela. Porém, poucos dias mais tarde, Catarina começou a se sentir muito mal. Suas forças foram abandonando lentamente seu corpo, provocando uma grande angústia entre seus parentes e os mais próximos. A beata faleceu repentinamente no ano de 1370. Na verdade, aqueles que viviam próximos a ela percebiam todos os dias uma espécie de clima sobrenatural que a rodeava. As pessoas que viram minha morte disseram que eu passei 4 horas sem voltar à vida. Mas minha alma já havia entrado na eternidade e já havia perdido a noção do tempo. Em sua viagem ultraterrena, a beata recebeu da parte de Jesus a tarefa de ajudar aos mais necessitados e desenvolver uma missão pacificadora entre as pessoas. Esse foi o início da fase da vida de Catarina, conhecida como beata social. Catarina colocava o homem sempre no centro de tudo, o homem e a dignidade dele, e, portanto, ela se empenhava para que sempre houvesse justiça, mas acompanhada de misericórdia. Assim, ela começou então a se ocupar sobretudo dos pobres envergonhados, ou seja, aqueles que tinham vergonha de pedir esmolas. Ela ia atrás deles por toda a sua cidade natal. Incansável, Catarina se ocupava de cuidar dos leprosos no Hospital de Santa Maria de La Scala, um dos centros hospitalares mais antigos do mundo. Foi neste momento que ela sentiu uma forte repulsa por aquelas chagas. Mas quando se deu conta de que, na verdade, a sensação que havia tido era respeito a Cristo, Catarina decidiu beber a água suja com a qual havia lavado o leproso. Aconteceu que, interiormente, ela entendeu que, fazendo essa operação, ela havia vencido a si mesma e, por meio da imitação pessoal, ela ficaria mais próxima de Jesus. O centro foi transformado num complexo de museus, composto pelo Oratório de Santa Catarina da Noite, sede da Companhia de São Miguel Arcanjo, junto da qual Catarina aprendia a disciplina e rezava à noite. Entretanto, quando essa assistência aos enfermos se estendia por muito tempo e a noite caía, não era muito indicado que ela saísse para voltar à sua casa, especialmente por ser uma mulher sozinha. Como no ano de 1300 havia pouca iluminação, se enxergava muito pouco nos caminhos e os roubos eram uma coisa muito comum.
Ainda hoje, é possível visitar o pequeno quarto onde a beata passava as noites e permanecia em adoração. Mas justamente quando ela sentiu que em seu interior crescia a presença de Deus, começaram a multiplicar os ataques do demônio. Nesses momentos tão difíceis, Catarina chegava ao ponto de perder a fé. A tentação é a dinâmica da eleição. Quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, maior é a tentação. Em um dos degraus da escadaria da Praça de São João de Siena, ainda hoje podemos encontrar gravada uma cruz que marca uma queda de Catarina após um ataque das forças das trevas. Depois desse período tão difícil, cheio de dor e tentações, Catarina saiu fortificada quanto à sua fé. E foi durante um êxtase místico que ela passou por mais uma experiência sobrenatural. Enquanto ela estava orando, Jesus apareceu a ela. A princípio, tanto seu confessor como suas companheiras duvidaram ao escutar seu relato do que acontecera. O Senhor arrancou o coração dela, porque ela havia lido um texto de Jeremias que dizia que era necessário ter um coração novo. E ela pediu ao Senhor um novo coração. O Senhor arrancou dela e durante vários dias ela permaneceu sem coração. Ela vivia sem coração. A fama de Catarina, depois disso, começou a aumentar. À grande quantidade de sinais sobrenaturais se somava o forte dom da mantelata que atraía muitas pessoas. À sua incessante atividade caridosa se uniram laicos e clérigos também. Os Caterinati surgiram contemporaneamente à mesma Catarina. Eram homens e mulheres da época dela. Eles eram daqui de Siena, mas também estavam em Pisa, em Florença. Ou seja, em todas as cidades onde Catarina ia fazer suas obras de paz. Eles constituíram o que foi chamado de a pequena família, o que foi sendo criado aos poucos, justamente porque ela acreditava que o Senhor havia encomendado essas pessoas a ela, que ele havia confiado a ela um tipo de relação maternal. Ela se ocupou espiritual e materialmente delas até o dia de sua morte. Depois de ter sido protagonista de numerosas experiências sobrenaturais, Catarina decidiu entrar para a Ordem das Mantelatas. E em uma de suas viagens ultraterrenas, ela recebeu diretamente de Jesus a tarefa de ajudar aos mais necessitados. Os prodígios relacionados a Catarina chamaram a atenção da Ordem Dominicana. Ela foi convocada a se apresentar diante do Conselho da Ordem, que aconteceu em Florência.
Ali, ela foi acusada de protagonismo excessivo, o que não era aceitável para uma mulher e muito menos para uma analfabeta. Catarina passou por uma longa avaliação, onde não encontraram nenhum tipo de heresia, e a designaram a um guia espiritual, o Frei Raimundo de Capua. Raimundo de Capua já era uma figura importante naquela época. Ele era descendente da família de Pierre de Lavigne, o famoso chanceler de Federico II, que foi retratado por Dante no 13º canto da Divina Comédia. Mas ele era um diplomata, era um homem muito culto. Enquanto isso, Amantelata começou a ditar numerosas cartas, cujo conteúdo teológico era muito elevado, e dirigidas a papas, príncipes e governantes. Catarina conhecia perfeitamente as fraquezas e as misérias dos homens de poder. Nas 381 cartas que enviou, ela convidava a todos a agir com humildade e em prol do bem comum. Entre seus discípulos, encontravam-se aqueles que faziam às vezes de escrivães. Mas sabemos que ela era capaz de ditar simultaneamente 2 ou 3 cartas e a pessoas diferentes. Esse foi o início de um período no qual ela se ocupou de política, protagonizando numerosas viagens e encontros pacificadores. Seu objetivo era tratar de preservar a unidade da Igreja, protagonista de fortes lutas internas que estavam lacerando-a. A partir do ano de 1309, a residência do papado foi forçada a se transferir até Avignon, na França, depois de um período de desacordos entre o Papa e os monarcas europeus. A partir do ano de 1300, tivemos períodos de experimentações, de grandes mudanças, de reorientação. Nasceram novas forças, particularmente as denominadas monarquias nacionais. Nesse movimento temos especialmente a da França, mas também a da Inglaterra, as monarquias que se encontravam dentro do território espanhol e também a monarquia que estava na Itália meridional. O Papa em Avignon caiu como um terremoto para toda a Europa do ano de 1300. Ele já não estava mais próximo do túmulo de Pedro, que era seu lugar, onde tinha que estar o sucessor dele. Inspirados no cativeiro judeu na Babilônia, os historiadores denominaram este momento tão delicado da Igreja como Cativeiro de Avignon. Uma vez terminado o exílio em terras francesas, teve início um período de profunda crise, conhecido como o Grande Cisma do Ocidente. Quando nós dizemos Grande Cisma do Ocidente, nos referimos a um acontecimento que se deu logo depois que o Papa retornou de Avignon para Roma. O cristianismo se viu obrigado a enfrentar uma situação inédita e cujas consequências eram imprevisíveis. Foram escolhidos 2 papas em posições opostas, Urbano VI em Roma e Clemente VII apoiado pela corrente francesa. Nós usamos o termo antipapa para designar uma pessoa que foi eleita como papa, geralmente em contraposição a outro papa, e que futuramente, por meio da tradição histórica e dentro da tradição da Igreja Católica, foi considerada como não legítima. O cisma teve fim em 1417 com a eleição de Martinho V e o restabelecimento de Roma como a sede natural do papado. A Itália estava sendo devastada pela peste.
A notícia das numerosas curas milagrosas que Catarina havia feito ultrapassaram rapidamente as fronteiras de sua terra natal, Siena. Em 1375, ela foi chamada a Pisa para levar seu dom à caridade. Em Pisa, onde este fenômeno aconteceu, as pessoas viram uma coisa estranha. Elas notaram que Catarina desapareceu. Todos foram testemunha. E foi na igreja de Santa Cristina de Pisa onde aconteceu mais um episódio sobrenatural. Praticamente, os estigmas são as chagas que Cristo teve quando foi crucificado. Com os estigmas existe uma conformidade não apenas interior, mas sobretudo física. Amar significa ser como a quem se ama. É um estado em que uma pessoa normal poderia dizer que estamos loucos, mas na verdade, no amor, isso é como se ela estivesse entrando nos estigmas de Cristo, no sofrimento de Cristo. Mas por que os sinais da paixão de Cristo permaneceram invisíveis em seu corpo até o momento de sua morte? Por fora, a aparência dos estigmas havia gerado uma consideração maior, uma admiração que ela não queria ter, mas que, no final, o Senhor coerentemente, com toda a veracidade do seu dom, fez com que aparecessem no momento de sua morte para indicar que o que ela havia dito sobre os seus estigmas não era mentira, era verdade. Catarina foi conquistando a fama de ser a beata pacificadora, o que a motivou a ir ao encontro do Papa Gregório XI no exílio. Em 1376, depois de uma longa viagem a pé, ela chegou em Avignon. Mas existem provas históricas que comprovem esse encontro? E caso existam, sobre o que eles falaram precisamente? Esse encontro realmente aconteceu. Há documentos que comprovam isso, assim como as bulas papais, sem dúvida. Catarina sentia que sua missão era de fazer com que ele regressasse a Roma, além de conseguir reformar ou reconduzir os bispos ao caminho das virtudes. Já que, infelizmente, muitos deles tinham caído no vício. Catarina disse a ele: lembre-se que Vossa Santidade fez um voto, ou seja, que já que ele foi eleito Papa, ele deveria retomar a sede pontífice em Roma. Mas Gregório XI nunca antes havia revelado seu voto, mas ela acabou revelando. Portanto, aí vemos o dom da profecia e a graça de Deus em Catarina. Lendo suas cartas, encontramos uma Catarina aguerrida, que em várias ocasiões suplicou ao Papa que deixasse de lado os medos e que superasse os obstáculos. Literalmente,
As palavras que ela disse e escreveu foram: seja um homem viril, ou seja, que ele fosse categórico em suas decisões. Gregório XI entendeu que havia chegado o momento de ir embora da França, de partir da França e então voltar para Roma. Catarina decidiu voltar à sua terra natal, Siena, para concretizar um projeto sobre o qual ela vinha meditando há anos: a criação de um convento de freiras. A ocasião perfeita se deu quando um homem da nobreza daquela região decidiu doar um castelo. O castelo de Belcaro foi doado por Nani di Servani, que era um homem muito rico da cidade de Siena. Ele doou esse castelo e ela ficou contente, porque ali ela poderia criar uma ordem religiosa, um monastério para mulheres onde iriam respeitar rigorosamente as regras, onde haveria um grupo de freiras que se dedicaria à oração, ou seja, um monastério que fosse destinado especificamente à oração. Catarina retomou rapidamente sua missão, empreendendo viagens e enviando cartas para difundir sua enorme fé aos demais. Uma das cartas mais belas é a que ela escreveu a um condenado à morte em Florença. Ela é famosa porque a estudamos na literatura italiana. As palavras que ela usou foram dirigidas a uma pessoa que estava condenada e que, portanto, estava mais propensa ao desespero que à resignação. Ela foi capaz de transmitir segurança e paz a quem iria dar um passo muito grande. Durante uma viagem pacificadora pelo Vale de Órcia, nas imediações de Siena, Catarina recebeu uma iluminação extraordinária, graças à qual redigiu o texto mais representativo de sua missão: o Diálogo da Divina Providência. O texto continha a teologia que ela compôs ao longo de todas as experiências que ela teve. Catarina chamava o Diálogo da Divina Providência de O Livro. Ele era a história da salvação da humanidade e do indivíduo. Trata-se de um texto que contém tudo, mas que justamente por ela estar sob forte influência da espiritualidade dominicana, é muito dogmático e inclui tudo o que tem a ver com a moral e também com a forma de agir. Em 1378, o recém-ordenado Papa Urbano VI a convidou para ir a Roma. Catarina incitou a todos a realizar uma reforma para conseguir a paz e a unidade dentro da igreja. Ela falou diante da presença de todos os cardeais e suplicou que eles se reunissem, que permanecessem unidos e que se opusessem ao antipapa, porque para ela o verdadeiro pontífice era Urbano VI e, portanto, Catarina sempre foi fiel a ele. Durante sua estadia em Roma, e apesar das dores que sofria por sua vida de ajudas e esforços, Catarina ia todas as manhãs rezar na Basílica de São Pedro. Ela permanecia absorta no misticismo, nessa efusão da linguagem do amor. Falava em voz alta e, quase sem se dar conta, compunha, ou melhor dizendo, deixava sair do coração as frases, as orações dedicadas a seu Senhor. Os discípulos que estavam ali a ouviam e registravam por escrito tudo aquilo que ela dizia. Depois de passar um mês sem beber nada, em 1380 ela morreu rodeada de seus discípulos. Catarina continuou pedindo a todos que levassem uma vida de humildade e de obediência, mas não conseguiu ver a união da igreja que ela tanto desejava.
Ela morreu com 33 anos na região de Minerva, em Roma, e disse: eu não morro por conta de nenhuma doença, a não ser esta, a igreja. Os restos mortais da santa foram distribuídos entre os lugares ligados a seu culto. A cabeça e um dedo estão conservados na Basílica de São Domingos de Siena. Uma mão e uma omoplata ainda são veneradas no monastério do Santo Rosário de Monte Mário, em Roma. As relíquias de Catarina foram espalhadas por vários lugares. Isso era uma coisa bastante comum naquela época, porque essas relíquias remetiam a um homem medieval. Rezar diante de uma relíquia dessas era o mesmo que estar próximo do santo. De certa maneira, era como abraçar a pessoa a quem, na verdade, se dirigia a oração. Com base em suas capacidades ultraterrenas, em sua profunda teologia e em sua tenaz fidelidade ao Papa, a Igreja concretizou a beatificação de Catarina e a proclamou doutor universal da Igreja e patrona da Itália e da Europa. Catarina foi um verdadeiro exemplo de religiosidade muito intensa e que foi experimentada radicalmente pelo mundo todo. Ela foi uma mulher que, sendo praticamente analfabeta com a sua obra, soube solucionar conflitos, soube resolver disputas e também soube dar um significado pleno e preciso à palavra de Deus. Santa Catarina de Siena, a beata que se dedicou a ajudar aos mais necessitados. A mulher que lutou pela unidade da Igreja Católica. Catarina, uma mulher valente, marcada por Deus.